A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou professora da classe das irmãs da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Viçosa, do Templo Sede. E o objetivo desse vídeo é nós compartilharmos com os nossos irmãos o conteúdo da nossa lição de escola dominical, nesse período em que nós estamos impedidos de nos reunir, impossibilitados por conta dessa pandemia do coronavírus. Eu queria fazer um parêntese aqui logo no início para dizer que na lição da semana passada nós tivemos um probleminha com a captação de áudio que nós tentamos resolver para hoje, espero que tenha dado certo. Mas se você ainda não assistiu o vídeo de semana passada e você for assistir, o áudio está muito baixinho, você vai ter que usar um fone. Nós achamos que não valia a pena perder o conteúdo, por isso a gente soltou o vídeo, mas saiba que o áudio está bem baixinho, você vai ter um pouquinho de dificuldade para escutar. Mas para hoje a gente tentou corrigir esse problema, espero que tenha se resolvido. Bom, nós estamos começando um novo trimestre da Escola Dominical e nós, a partir de hoje, vamos ver uma revista sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, que vai falar sobre a igreja principalmente. E eu não sei se a igreja tem revistas, mas procure saber com o irmão Davi, se tiver revista, se a igreja tiver adquirido as revistas, que os irmãos procurem adquirir para que nós possamos também ajudar, né, a igreja e acompanhar ao longo do trimestre a nossa lição da escola dominical, já que nossas reuniões foram suspensas antes de acontecer a venda das revistas. Eu não sei se tem revista disponível, mas seria interessante os irmãos terem para estudar em casa também durante esse trimestre. Bom, como os irmãos podem ver, o título dessa lição de hoje é uma... Deixa eu mudar aqui que não está aparecendo. Aí, pronto. Os irmãos perdoem nossos probleminhas aí, porque nós somos novos nessa tecnologia de transmissão aí de YouTube. O título da nossa lição é uma saudação aos destinatários. Lição 1, segundo trimestre de 2020. Bom, eu coloquei aí a capa da nossa revista para os irmãos verem a carinha dela aí. Então, o título da nossa revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, aí o título da nossa lição, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Essa primeira lição ela vai fazer um panorama um pouco mais geral da Carta aos Efésios. E eu gostaria agora, eu tô com a minha voz bastante prejudicada esses dias, então eu queria pedir aqui o auxílio do evangelista Everton para fazer conosco essa primeira leitura do nosso textuário, da verdade prática e da leitura bíblica em classe, para me dar um tempinho aqui para eu tomar uma água e aliviar um pouquinho a minha voz. Então, eu gostaria que os irmãos lessem aí com o evangelista Everton, textuário e a verdade prática. Textuário. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe está em dois textos. Efésios 1, 1 e 2, e depois Atos 19, 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz diante de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce
no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém, obrigada. Bom, como eu disse, a lição ela vai fazer um panorama geral sobre a carta aos Efésios. Então, eu já vou entrar logo, sem muitas introduções. A própria lição como um todo é uma introdução. Então, a gente já vai direto falar sobre autoria e data, que é o ponto 1 da nossa lição. Bom, o autor da carta aos Efésios é Paulo. E eu gostaria de fazer aqui uma consideração que a lição faz, que é sobre o nome que Paulo usa. Como nós sabemos, Paulo ele é conhecido como Saulo e também como Paulo. Porém, Saulo é considerado o nome hebraico de Paulo e Paulo o nome romano. Essa informação que a nossa lição nos traz. E aí eu queria em alguns versículos com os irmãos para nós entendermos um pouquinho dessa questão. Atos capítulo 13, versículo 9 diz o seguinte: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Então, isso aí é um versículo que exemplifica para nós esses dois nomes pelos quais ele era conhecido. Então, ele é chamado Saulo, mas também Paulo. E ele vai se dirigir às igrejas como Paulo. Por que Paulo tinha esses dois nomes? Aí a gente vai ver, Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo está falando sobre ele mesmo, dizendo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu. Ou seja, Paulo está dizendo aí que ele era hebreu, ou seja, ele era da tribo de Benjamim. Então, ele tinha um nome hebraico, que era Saulo. Provavelmente uma homenagem ao nome de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Atos 22, 25. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Então aí a gente vê a outra origem de Paulo, ele se declarando um cidadão romano. Então a gente vê que Paulo ele era hebreu e ele era romano. Então faz sentido que ele tivesse ali um nome hebreu e um nome romano. Bom, em relação a essa assinatura apostólica, então a gente vai ver que a pregação de Paulo era dirigida àqueles que não eram judeus. Romanos 11, 13, a gente vê que Paulo mesmo diz o seguinte: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, o ministério de Paulo, ele era dirigido àqueles que não eram judeus, chamados gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, apesar dele ser um judeu, ele se denomina apóstolo dos gentios. Então, a pregação de Paulo era dirigida àqueles que não eram judeus. Portanto, faz sentido que Paulo, ao se dirigir aos gentios, ao invés de assinar com o seu nome hebraico, assine com o seu nome romano, Paulo. Então, a gente vai ver que em todas as cartas ele vai assinar como o apóstolo Paulo, nunca usando o nome Saulo. Paulo, ele se intitula, então, apóstolo, por ele ter sido diretamente chamado por Jesus. E aí a gente vai ver duas referências que estão aí para os irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 1 e Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aí a gente vai ver que Paulo, ele se intitula apóstolo, porque apesar dele não ter vivido com Jesus, andado com Jesus, como os outros apóstolos andaram, ele foi diretamente chamado por Cristo para esse ministério. Se a gente lembrar de como aconteceu a chamada de Paulo, a gente vai lembrar que Jesus ele aparece para ele e faz esse chamado para ele. Então ele é diretamente chamado por Cristo. Então, aquilo que ele ensinava, em vários momentos ele diz à igreja que ele ensinava o que ele recebeu diretamente de Jesus. Então, por isso, Paulo é intitulado apóstolo, porque apesar de não ter vivido com Jesus em vida, como os outros apóstolos, Jesus se revelava diretamente a ele. Bom, vamos então aos dados da Epístola aos Efésios. Bom, essa carta, epístola é a mesma coisa que carta. Essa carta ela foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma. Por volta, mais ou menos, do ano 61 ao ano 62 depois de Cristo. E ela foi entregue à igreja, provavelmente pelas mãos de Tíquico, que era um dos irmãos ajudadores de Paulo. E aí a gente tem algumas referências para nos mostrar isso. Efésios 6, 21 diz para nós: Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. O que dá a entender então que Tíquico era o portador dessa carta. Atos 28, 30 vai falar para nós que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Então, Paulo ele estava preso, mas ele estava numa prisão domiciliar e, conforme a Bíblia nos mostra, ele tinha liberdade de receber pessoas. Então, ele não estava isolado. Então, durante esse período de prisão em Roma, ele escreve cartas às igrejas e essas cartas, então, eram portadas por outros irmãos que as levavam até as igrejas. Durante essa prisão, Paulo não escreve só a carta aos Efésios, ele escreve também a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Paulo, como a gente sabe, ele fez 3 viagens missionárias. E foram depois dessas viagens, então, que ele passou esse período preso. Então, ele já tinha feito as suas viagens missionárias, ele já tinha fundado essas igrejas. Então, durante a prisão, ele escreve para os irmãos para orientá-los, já que ele não podia ir vê-los pessoalmente. Então, como a gente viu aí, embora Paulo estivesse preso, ele tinha uma certa liberdade de contato com as pessoas. Bom, então a gente contextualizou aí essa carta, como ela foi escrita, em que momento ela foi escrita. E o segundo ponto da nossa lição, chamado destinatário, vai falar então para nós que cidade era essa, a cidade de Éfeso, e quem eram esse povo, os efésios. A cidade de Éfeso, ela era uma cidade importante na época. Ela não era qualquer cidadezinha. Ela era um centro político, comercial e religioso de muita importância. Ela era uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, que é mais ou menos, para os irmãos terem uma noção, o tamanho da cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem, pelo IBGE, hoje, aproximadamente 560 mil habitantes. Então, Éfeso era uma cidade mais ou menos do tamanho de Juiz de Fora, que para aquela época era uma cidade muito grande. E Éfeso se localizava na região
conhecida como Ásia Menor, que é onde hoje fica a Turquia. E aí a gente vai ver aí no mapinha. Aí temos o mapa mundi. E a gente vai ver ali, ó, em destaque, essa região ali, onde fica a Turquia. E como a gente pode ver aqui no mapa, como a gente pode ver, aqui, consegui. Como a gente pode ver aqui, a gente tem aqui norte da África, parte aqui sul da Europa, aqui região da Ásia e aqui o que hoje é a Turquia, que é o território aproximado onde ficava a cidade de Éfeso. E aí a gente vai ver que é um posicionamento geográfico muito estratégico, porque ela é uma região litorânea e é uma região que está em contato com uma série de outros povos. Então, era uma região muito significativa para o comércio e era um centro mesmo, um centro de referência ali naquela região. A questão religiosa, como que era a questão religiosa em Éfeso? Éfeso era uma cidade muito idólatra. E a principal deusa que eles adoravam era uma deusa chamada Ártemis, ou Diana dos Efésios. Essa imagem que os irmãos estão vendo aí no slide é uma imagem do que seria o templo dessa deusa Ártemis, que ficava em Éfeso. Para os irmãos terem uma ideia de como isso era significativo e da grandiosidade do templo dessa deusa, o templo de Ártemis é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, ele não era qualquer templo, era um templo muito grandioso e o povo daquela cidade era muito devoto dessa deusa Diana. E essa questão religiosa, ela estava diretamente relacionada à questão econômica da cidade de Éfeso. Por quê? Porque um dos principais negócios que eles tinham ali era a venda de itens de caráter religioso. E aí Paulo chega pregando contra a idolatria e aquelas pessoas que eram vendedores desses itens se sentem ameaçadas por Paulo, porque Paulo ia ameaçar os negócios deles. E aí a gente pode ver nessa referência que está em Atos capítulo 19, versículo 26 e 27, olha o que diz para nós. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então, o que eles tinham medo? Eles tinham medo de que, através da pregação de Paulo, as pessoas se convertessem e essa idolatria na qual vivia essa cidade fosse sendo desacreditada e os negócios deles fossem acabar. Então, o capítulo 19 de Atos relata para nós um episódio, os irmãos podem ler esse capítulo todo, em que aquelas pessoas daquela cidade se reúnem, fazem ali um motim, se reúnem contra Paulo e contra os irmãos e levam alguns irmãos para um teatro e Paulo queria ir lá para tentar defender os irmãos e os outros irmãos da cidade não deixam Paulo ir lá porque sabiam que as pessoas queriam atentar contra ele e não era qualquer lugar. Esse teatro, a história nos diz que ele era um lugar onde cabiam 25.000 pessoas sentadas. Então, era um ajuntamento ali muito grande de pessoas se levantando contra a pregação de Paulo naquela cidade. Então, a gente vê que não foi simples a passagem de Paulo por Éfeso, não foi fácil para ele pregar ali naquele lugar. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre como que era essa igreja então
nessa cidade. Quando Paulo chega ali, ele encontra um grupo de 12 discípulos, a quem ele orienta, e orienta principalmente para que esses discípulos buscassem o batismo com o Espírito Santo. A gente viu lá na leitura bíblica em classe essa referência, onde Paulo diz para eles que eles deveriam, como eles já eram batizados pelo batismo de João, mas eles deveriam buscar o batismo com o Espírito Santo. E a gente vai ver mais na frente que a carta de Éfeso, ela é uma referência muito importante no que tange a ação do Espírito Santo. A gente vai ter um item específico para falar sobre isso. Paulo, ele fica 3 anos evangelizando essa região, como está ali em Atos capítulo 20, verso 31. Ele começa evangelizando os judeus na sinagoga, mas depois os judeus então rejeitam a pregação dele e ele passa a ministrar aos gentios. E os estudiosos consideram que essa carta aos Efésios ela era uma carta circular, ou seja, ela era uma carta para passar na mão dos irmãos que eram provenientes daquele lugar, para que todos os irmãos pudessem lê-la e receber essa orientação da parte de Paulo, que era o fundador daquela igreja. Vamos passar então para o tópico 3, que vai falar sobre qual é o propósito e qual é a mensagem principal dessa carta. Bom, a lição vai nos dizer então que a carta aos Efésios, ela é tratada como um tratado teológico sobre a igreja. Ou seja, uma referência importante sobre a forma como deve ser a igreja de Cristo. E o objetivo de Paulo com o escrito dessa carta era oferecer para esses irmãos que estavam em Éfeso ou oriundos da igreja de Éfeso orientações e ensinamentos que atendessem às necessidades que aqueles irmãos tinham na sua vida cristã, necessidades diversas, vindas do seu pastor. Nada mais do que a tarefa que os pastores fazem hoje em dia, orientar a sua igreja de acordo com a necessidade dos irmãos. É isso que Paulo vem fazer através dessa carta. Dar, então, variadas orientações sobre como a igreja deve ser, sobre como deve ser a nossa vida cristã, sobre como os irmãos devem se posicionar, sobre os conceitos básicos do que é ser igreja. Então, por isso, essa carta ela não tem o objetivo de tratar de um problema específico que aquela igreja sofria, mas de dar orientações um pouco mais generalizadas. Por isso ela é então entendida aí pelos estudiosos como se ela fosse um tratado sobre a igreja de um modo geral. Bom, a gente vai ver então que essa carta ela é basicamente dividida em 2 partes. A primeira dessas partes trata, então, de declarações teológicas a respeito da redenção, ou seja, do novo nascimento. Esse foi o tema da nossa última lição do semestre passado e vai ser, então, aí o tema tratado no princípio dessa carta. Então, Paulo ele começa fazendo, então, uma saudação aos irmãos, como ele faz em todas as suas cartas. Ele vai falar sobre a redenção em Cristo, o que é ser redimido em Cristo, o que é esse novo nascimento. E ele vai ter ali momentos em que ele fala sobre a preocupação que ele tinha em orar pelo esclarecimento espiritual dos crentes que viviam naquela cidade, os crentes oriundos daquela igreja. A segunda parte da carta vai ter, então, instruções práticas para a igreja e para os crentes, sobre quais eram os propósitos de Deus para a igreja. Ter uma vida como a vida de Cristo, orientações sobre como deveriam ser os relacionamentos dentro do lar, orientações sobre batalha espiritual e uma conclusão. Então a gente vai ver, como eu disse anteriormente,
que essa carta ela vai falar sobre requisitos básicos para a igreja, sobre a redenção em Cristo, sobre o que é o novo nascimento, sobre o que é ter uma vida nova em Cristo a partir da fé em Jesus e, em decorrência disso, instruções práticas. O que é propriamente ter uma vida com Cristo? O que vocês têm que abandonar? Como que deve ser o relacionamento de vocês? Como que vocês devem se preocupar com a vida espiritual de vocês? Então, apesar dessa carta ela não abordar nenhum problema específico da igreja, é possível identificar algumas ênfases, ou seja, alguns pontos que têm destaque, alguns assuntos de destaque no decorrer da carta. Então, essas ênfases seriam principalmente o controle de Cristo sobre o universo, ou seja, esclarecer para aqueles irmãos que Cristo, ele era superior e que ele tinha o domínio sobre todas as coisas. Mostrar para aqueles irmãos a necessidade de um novo estilo de vida em Cristo. Então não era só entender a redenção, não era só entender que agora eles eram nova criatura, mas era entender que com isso eles precisavam adquirir um novo estilo de vida, com novas práticas, abandonar coisas velhas para uma vida pautada nos ideais de Cristo. E a preocupação que ele também apresenta com a união e a paz entre aqueles irmãos que eram judeus e aqueles irmãos que eram gentios. A gente sabe que em vários momentos a Bíblia nos mostra que havia uma certa dificuldade dos irmãos que eram judeus, oriundos do judaísmo, os irmãos que eram gentios, se relacionarem na igreja, porque a igreja vem então para juntar esses povos. E Paulo tem a preocupação em dizer para os irmãos que era necessário que houvesse então uma unidade entre eles. Não importa qual era a origem, não importa se eles eram judeus, não importa se eles eram gentios, o que importava é que a partir do nascimento de Cristo, a partir da nova redenção com Cristo, eles se tornavam um único povo, a Igreja de Deus. Essas ênfases, esses assuntos que Paulo trata, eram em decorrência do tipo de pessoa que ele identificava que frequentavam aquela igreja. Então ele identificava as necessidades daqueles crentes e a partir disso ele estabelece orientações. Como a gente vai ver em todas as cartas, Paulo sempre vai avaliar quais eram as necessidades daquela igreja, quais eram as situações que aquele povo estava passando e em que ele podia contribuir para orientá-los dentro daquele contexto. Seguindo então, qual é a mensagem da carta aos Efésios? A mensagem dessa carta ela vai girar em torno de duas temáticas principais. Jesus como a cabeça e a igreja como corpo. Então a gente vai ver que tudo vai se unir, né? Todo o propósito da carta. Por que ela é considerada uma carta que vai falar sobre a igreja, uma carta importante para a igreja, como orientação geral de como a igreja deve ser? Porque ela gira em torno principalmente de esclarecer para os irmãos que Jesus era a cabeça e a igreja era o corpo. E que se Jesus era a cabeça, eles tinham que viver como Cristo. E se a igreja é um corpo, eles tinham que viver unidos. E aí a gente vai ver algumas referências. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, vão dizer para nós: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, Paulo está dizendo para os irmãos que Jesus, ele estava sobre todas as coisas e que tudo estava sujeito a ele e que a igreja era o corpo de Cristo. Então, que a igreja ela tinha que viver debaixo das recomendações daquilo que Cristo deixou
enquanto ele esteve nessa terra, da vida que Cristo teve. Efésios 5:30, mais uma vez Paulo vai ressaltar, porque somos membros do seu corpo. Efésios 4:12-15, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a gente vai ver que a mensagem doutrinária principal da carta de Efésios, ela é uma mensagem a respeito de fé e salvação em Jesus e de prática de vida cristã. Então, como a gente viu anteriormente, a epístola tem duas partes. Primeiro, Paulo vai falar sobre o que é a redenção. E depois ele vai falar sobre, então, a partir da redenção, como que a igreja deve caminhar. Por quê? Porque Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E não faz sentido eu ser redimido, eu nascer de novo, eu passar a fazer parte do corpo de Cristo e eu não agir como corpo de Cristo. E eu estar desconectado dos ensinamentos de Jesus. Então, Paulo vai falar sobre o que é nascer de novo em Jesus e o que isso implica para a minha vida. E aí a gente vai destacar, a lição destaca para nós alguns temas que são tratados dentro dessa epístola. Aí a gente tem alguns temas. Primeiro, a consumação do plano de Deus em Jesus. Segundo, a atuação do Espírito Santo e um novo estilo de vida baseado nessa comunhão com o Espírito. A reconciliação dos povos pela cruz de Cristo, como a gente já falou, a necessidade de que aqueles irmãos, independente da origem que eles tivessem, se unissem todos como parte de um só corpo, que era a igreja. E aí a gente pode trazer essa reflexão para os dias de hoje e entender que nós somos corpo de Cristo enquanto igreja e que nós precisamos andar unidos, independente de quem nós somos, de qual é a nossa origem, de onde nós viemos, de qual é a nossa história. Cristo reconcilia a todos nós debaixo do seu sacrifício. Quando eu sou corpo de Cristo, não existe alguém que é mais ou menos importante, não existe alguém que tem mais ou menos valor, porque todos têm valor dentro do corpo. A gente sabe que essa analogia ela não é feita à toa. A Bíblia não diz que a igreja é como um corpo à toa. Se você pegar o seu corpo, qualquer uma das partes, por menos que ela pareça ou por menos significativa que você pense que ela seja, ela tem importância. E se ela for tirada, ela vai fazer alguma falta. Da mesma forma é a igreja. Aqueles que se acham menos importantes, aqueles que se acham, que aparecem menos, esses não têm menos importância do que aqueles que, por conta da sua atividade, aparecem mais. Se a gente voltar no texto aí de Efésios 4, 12-15, um pouquinho antes, Paulo está dizendo que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, ou seja, ele vai enumerando ministérios e dizendo que isso é dado. Por quê? Porque Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a sua obra, para a edificação do corpo, para a unidade da fé. Ou seja, todos nós recebemos ministérios diferentes. Nós somos pessoas diferentes dentro do corpo de Cristo, porque as partes do corpo não são iguais, senão não seria corpo. É uma união de coisas diferentes, mas que seguem um mesmo objetivo, que é estarem unidos debaixo de uma mesma fé, que é a fé em Jesus Cristo, e com
um único guia, um único líder, que é Jesus, a cabeça da igreja. E isso é para o crescimento da igreja e também para a nossa maturidade individual. Quando nós amadurecemos espiritualmente, individualmente, nós estamos contribuindo para o crescimento da igreja de Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos tem que ser feito pensando no nosso corpo, pensando nos nossos irmãos. Seguindo então, como nós falamos, consumação do plano de Deus em Jesus, atuação do Espírito Santo, reconciliação dos povos pela cruz, vida cristã e relacionamentos, e aí a gente vai ter aí várias orientações. Nós não vamos entrar nessa lição dentro de cada um desses itens, porque nós temos uma revista inteira, um trimestre inteiro para estudar a carta aos Efésios. Então, cada lição vai tratar de um pedacinho desse especificamente, como eu disse lá no início. A lição de hoje ela é uma introdução ao conteúdo da carta. Então, ao longo do trimestre, a gente vai ver especificamente cada um desses pontos. Mas eu deixei listado aí as referências, se os irmãos quiserem olhar. E, por fim, vai falar sobre, então, batalha espiritual, a luta contra o diabo. Um dos pontos que nós vamos destacar aqui nessa primeira lição um ponto que é destacado nessa lição e que nós vamos falar um pouquinho dele aqui para nós finalizarmos é sobre o ministério do Espírito Santo. A carta aos Efésios ela é uma carta que dá muito destaque ao agir do Espírito Santo na igreja. E aí ela vai marcar algumas características da atuação do Espírito Santo na igreja. E aí eu quero destacar para os irmãos essas características. Primeira delas, o Espírito Santo como uma marca da propriedade de Deus. Efésios 1,13 diz para nós: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo é dado àqueles que creem em Jesus para a salvação, como um selo, como uma marca de que agora nós somos propriedade de Deus. Outra função do Espírito Santo na igreja: garantia da herança do crente através de Cristo. Efésios 1,14 diz para nós: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quando o versículo diz para nós penhor da nossa herança, ele está dizendo que o Espírito Santo ele é a garantia de que nós receberemos aquilo que Deus prometeu ao seu povo. Ou seja, o Espírito Santo é nos dado como uma garantia de que nós vamos herdar aquilo que Deus nos prometeu. O Espírito, ele é também o Espírito da sabedoria e da revelação, Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, é através do Espírito Santo que o crente tem acesso à sabedoria vinda de Deus e também às revelações e ao entendimento daquilo que vem de Deus. Nós temos o entendimento da palavra de Deus porque o Espírito Santo nos dá esse entendimento. O Espírito Santo ele também atua como aquele que capacita o crente. Efésios 2,18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder
pelo seu Espírito no homem interior. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo é aquele que nos torna capazes de ter contato com o Pai, ter acesso a Deus, falar com Deus. E Ele é aquele que nos capacita enquanto homem, capacita o nosso homem interior, capacita o nosso ser, para que nós tenhamos poder para sermos espiritualmente fortes. Então, o Espírito Santo, ele é a capacitação da nossa vida espiritual. Ele é a nossa fonte de força espiritual. O Espírito Santo também é aquele pelo qual Deus habita na igreja, Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. E por último, ele é aquele que revela o mistério de Cristo. Efésios 3, 4 e 5. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que revela Cristo Jesus. Para nós concluirmos, então, essa introdução à carta de Paulo aos Efésios, os temas mais importantes, então, recapitulando dessa epístola são Cristo, a igreja e a salvação. Como eu me torno igreja através da redenção e como eu vivo sendo igreja. Com destaque para as referências sobre a atuação do Espírito Santo e também com orientações práticas sobre a nossa vida cristã. Então, ao longo dessas lições, os irmãos não deixem de acompanhar, procure adquirir a sua revista para que você possa estudar em casa. Nós temos um trimestre inteiro para estudar ponto a ponto de cada um desses itens que compõem a carta aos Efésios. E para nós finalizarmos, eu quero convidar os irmãos a lerem a carta aos Efésios. É uma carta bem pequenininha, os irmãos vão ler rapidamente ao longo desse trimestre, nós vamos ter tempo de lê-la várias vezes. Então eu quero convidar você, a partir de hoje, já iniciar a sua leitura da carta aos Efésios e a acompanhar as nossas aulas enquanto nós não pudermos nos reunir, voltar a termos a nossa escola presencial. Nós vamos tentar, sempre que possível, estar aqui com os irmãos, fazendo esses vídeos, divulgando esse conteúdo, para que a gente continue firme no estudo da nossa escola dominical. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor.